Olá, pessoal! A gente vai começar agora o nosso exercício que a gente vai utilizar como motivo a Casa Vila Matilde do Terra Turma Arquitetos. O projeto dessa casa é do ano de 2015 e a gente vai utilizar como motivo para realizar o modelo dela no Revit. Para fazer esse trabalho, a gente precisa estabelecer alguns parâmetros. O primeiro deles diz respeito ao nível de detalhe do nosso modelo. A gente vai construir o nível de detalhe 200. Aqui na tabela do nível de detalhe, a gente vai usar a opção do item 2, em que a gente vai trabalhar com uma geometria genérica com dimensões flexíveis. Pode ser que ao longo do desenvolvimento do modelo, essas dimensões sofram pequenas alterações no desenvolver do trabalho. Também com relação ao nível de informação, a gente vai trabalhar no item 2 também, que diz respeito às tipologias. Então, a gente vai estabelecer que são alvenarias, mas a gente não vai ainda especificar se é bloco cerâmico, bloco de concreto ou que tipo de bloco que é, ou se é alvenaria de tijolo. Isso vai ficar para a próxima etapa. Tendo esses critérios estabelecidos, a gente vai começar um novo modelo de arquitetura. No início do nosso trabalho, a gente precisa estabelecer a unidade de trabalho. Eu vou começar com centímetros e antes de colocar o nosso modelo, a gente tem que conhecer o nosso projeto. O objetivo dos próximos tutoriais é mostrar como se produz essa prancha aqui do trabalho. Para isso, a gente precisa ter o modelo inserido no Revit para dele derivar essa documentação técnica. Existe um arquivo que nos dá as medidas desse modelo, em planta, e outro que mostra os cortes. E a partir dessas medidas que eu vou construir o modelo. Para começar o nosso trabalho, a gente vai aqui nas elevações, opção sul, e a gente vai estabelecer então os níveis do meu trabalho. Para o pavimento térreo, eu vou olhar no corte, cota que está designada para ele, que é 0 mesmo. O pavimento superior está designado a 2,80 e eu vou ainda criar o pavimento de cobertura. Isso eu vou fazer criando um novo nível. Aqui na opção arquitetura, nível, eu crio um novo nível. Posso criar esse novo nível a qualquer altura e posteriormente editar essa cota para 560. Quando a cabeça do nível está em azul, significa que além dele ter criado esse nível, ele também criou uma planta do nível que ele chamou de nível 3. Eu vou renomear esse nível 3 para cobertura. Então, eu tenho térreo, superior e cobertura. Eu tenho 3 níveis e eu vou começar a desenhar as paredes do térreo. Para isso, eu vou na planta do térreo e vou começar o meu trabalho. Quando eu escolho aqui o item paredes, eu vou primeiro observar qual é a espessura da parede da casa. Nesse caso, eu tenho paredes de blocos de concreto com 20 centímetros de espessura. Então, eu vou aqui na parede básica e vou escolher aqui a parede genérica 20 milímetros. Vou no editar tipo, porque sempre convém a gente criar o nosso próprio tipo a ser utilizado. Então, a partir desse família do sistema parede básica, que é a família que eu estou utilizando, que é uma parede básica, eu vou duplicar esse tipo e vou criar paredes Casa Vila Matilde 20 centímetros. Se houver diferenciação entre paredes externas e paredes internas, eu crio 2 tipos de parede e assim sucessivamente. Porém, nesta casa teremos apenas esta parede, por enquanto. Com o desenvolver do trabalho, pode ser que eu precise desmembrar esse tipo de parede em outros 2. No item estrutura, eu vou configurar aqui a espessura da parede, que já está 20. Se não tivesse, eu arrumaria. E eu vou acrescentar aqui, ó, padrão de preenchimento em escala de baixa resolução. Eu vou acrescentar aqui um preenchimento sólido para que quando opção de baixa resolução, a parede fique toda preenchida com a cor preta. E então, eu posso começar a desenhar. Eu vou começar a construir a minha parede. Para isso, eu vou observar se ela está começando no pavimento térreo e se ela está indo até o pavimento superior. Aqui na janela de propriedades também aparece aqui, ó, que ela começa no térreo e que ela está indo acima para o nível superior, significa que ela está indo até o nível superior. Ele automaticamente preenche aqui a altura e fica em cinza, porque eu não posso editar, porque eu estou definindo a parte de cima da parede pelo nível superior, e então eu posso construir a minha parede de 2400 de dimensão. A primeira parede eu não me preocupei muito
se ela estava aqui na linha de localização central ou face de acabamento externa. Porém, a segunda, como eu tenho 4,80 m de fora a fora, eu vou colocar face de acabamento externa. Observar acima para o nível superior, então eu vou começar aqui. A partir deste ponto, eu vou pôr 480. Como nós havíamos falado, não é necessário acertar todas as medidas na primeira vez. Eu posso construir aqui o que eu acho que é o desenho da minha casa. Eu vou ter uma escada, eu vou ter uma parede aqui. Estou construindo com qualquer medida algumas paredes principais e eu vou começar a ajustar essas medidas. Se eu quiser alternar o lado da parede, basta eu apertar a tecla de espaço enquanto eu estou desenhando esta parede. Eu vou começar ajustando a posição desta parede, que ela deve estar a 4,30 m a partir desta linha aqui interna. Deste ponto que já está correto até este ponto que também está correto, basta eu estar com esta parede selecionada para que quando eu alterar a cota, o objeto que seja movido seja ele. 430. O próximo objeto está a 530 deste primeiro, então eu seleciono o objeto e marco 530. A posição desse objeto é 120, deste próximo 3 metros. E eu tenho as minhas paredes principais já demarcadas. Eu ainda vou ter alguns pedaços de parede aqui, com 80 centímetros. Tenho duas. E a posição delas, a primeira está a 2,60 m e a segunda a 3,60 m. Esta parede que marca a área externa, por enquanto eu vou fazer como uma parede mesmo, apesar de ser um conjunto de esquadrias. Toda vez que eu preciso colocar uma janela ou uma porta-janela ou qualquer esquadria, eu preciso ter uma parede para que eu possa colocá-la. Aqui é 160, aqui na verdade é só um pedaço de parede e eu tenho então as minhas paredes do térreo já demarcadas. No item vista, eu posso visualizar aqui, criar uma vista 3D padrão e visualizar o meu trabalho aqui em perspectiva. Então, eu consigo ver todas as minhas paredes aqui desenhadas do pavimento térreo. Quando eu vou ao pavimento superior, eu consigo ver aqui a planta do térreo, porque aqui na janela de propriedades desta vista superior existe um item que chama subjacência. Faixa de nível base, que vai ser a base da minha subjacência. Subjacência é o que eu vejo como se fosse um papel manteiga por trás do meu trabalho. Eu vejo ele bem fininho. Então, eu vou colocar térreo, porque eu quero ver o térreo bem fininho. Olhando para baixo, eu vou ver então o pavimento térreo. Para que isso? Para que então eu possa pegar a ferramenta de parede, a mesma ferramenta de parede, e construir aqui sobre esse pavimento as minhas paredes do pavimento superior. Se eu quiser, pode ser interessante eu travar o posicionamento das paredes umas em relação às outras. Vou colocar aqui com a barra de espaço, olha, quando ele está desenhando para um lado, eu aperto a barra de espaço, ele alterna o lado, clico, barra de espaço, clico, se eu quiser, então eu tenho aqui as minhas paredes. A posição que eu vou designar, eu deveria ter 50 centímetros aqui e ele tá com 1,30 m. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trazer esta parede até aqui, para que eu possa então construir uma outra com apenas 50 centímetros para ficar mais fácil eu conseguir visualizar isso. Agora que eu já tenho esse alinhamento, fica fácil com a opção de alinhar, que é o AL, ou esse botão aqui no item modificar, alinhar. Eu vou selecionar esta referência, clique e vou alinhar com esta. Se eu quiser, eu travo aqui o cadeado, significa que sempre essas duas paredes vão ficar alinhadas uma com a outra. Eu passo as paredes como se não tivesse portas e janelas, porque eu agora vou, porque o próximo passo será colocar essas portas e janelas.
eu já tenho aqui as minhas paredes e eu vou deixar as paredes da cobertura. Eu vou criar mais um nível aqui, a altura de 6,40, mas eu não quero que ele crie uma planta desse nível, porque é apenas para eu ter a referência aqui de onde termina a construção. Então, eu vou fazer de um outro jeito. Ao invés de ir no item arquitetura e pedir para criar um nível, eu vou selecionar este nível e vou fazer uma cópia dele para cima, a qualquer medida. Essa cota para cima, vejam que quando eu fiz isso, a cabeça do nível aqui ficou em preto, significa que não existe uma planta de piso para este nível. E é exatamente isso que eu quero. Então, eu vou chamar isso de gabarito, que é a última altura aqui da construção, e a cota dele é 6,40. Então, eu tenho um nível aqui de referência, porém, posso até tirar a cabeça do nível. Eu tenho uma linha de referência, porém, não existe uma planta de piso deste nível. Para que eu quero isso? Porque eu vou na planta de cobertura agora. No item subjacência está nenhum aqui nas propriedades da vista, eu tenho subjacência, então eu vou colocar na faixa da base, eu vou colocar o térreo, a faixa do nível superior eu vou pôr cobertura e vou pedir para olhar para baixo. Então, ele vai me mostrar o térreo e vai me mostrar também a cobertura. Para que isso? Na cobertura eu vou construir então uma parede, só que essa parede ela vai ir da cobertura até o gabarito, ou seja, ela vai ficar com 80 apenas. Eu vou construir uma parede aqui e ela não apareceu em preto porque ela não está sendo cortada. Eu estou na cobertura. Como ela só tem 80 de altura, ela não está sendo cortada. Eu vou acertar o alinhamento aqui, que ficou desalinhado. Posso travar o alinhamento e eu vou fazer um fechamento aqui, que posteriormente nós vamos acrescentar uma janela. Eu tenho aqui esse espaço que vai ficar abaixo da caixa d'água e esse espaço que vai depois ter uma janela para iluminar ali a minha escada. O primeiro passo de construção das paredes é esse. Quando nós colocarmos as lajes, elas vão sofrer algumas modificações. Ok, pessoal? Para finalizar, esta parede aqui, que é a parede que dá para o pátio, eu vou substituí-la, eu vou selecionar essa parede. Na família desta parede, eu vou escolher a outra opção, que chama parede cortina. Eu vou lá no editar tipo, eu vou duplicar e criar a parede cortina principal Vila Matilde. Ela tem a função exterior e eu vou definir o eixo vertical, que tipo de divisão que eu quero. Eu posso estabelecer um número fixo, uma distância fixa, um espaçamento máximo, um espaçamento mínimo. Aqui no caso, eu vou estabelecer um número fixo e além de colocar o eixo vertical, eu posso pôr eixos horizontais. No caso, eu não vou atribuir eixos horizontais por enquanto, e eu preciso colocar aqui, ó, montantes. Eu vou pegar um montante retangular, eu vou pegar o montante vertical, esse montante retangular de 50 por 150 que já tem aqui. Eu poderia criar famílias de montantes com a dimensão que eu desejar. E nos montantes horizontais, ele não vai ter montante horizontal interior, ele só vai ter montante de borda. Eu já vou mostrar para vocês o que isso significa. Então, eu vou atribuir montantes de borda aqui nas horizontais e nas verticais eu vou atribuir montantes interior e também de borda. Com isso, ele fez uma divisão aqui, uma quantidade que está estabelecida aqui na barra de propriedades. Ele fez com 4 montantes. Eu vou colocar 5 montantes e os montantes verticais, então, são esses, os de borda são esses da extremidade, os de borda horizontais são esses e esses daqui. Isso é uma parede cortina, ou seja, uma parede que ela se comporta como uma cortina. E para ela eu posso atribuir aqui no tipo o que eu quiser em termos de peça. Se eu quiser trabalhar com montantes quadrados aqui de 3 centímetros, apenas para vocês verem a diferença que vai acontecer ali na minha representação, ele fez uns montantes mais fininhos. Ok, pessoal? Então, é isso que nós temos aqui, por enquanto, com relação a paredes.